Sim, concurseiros, vocês são sempre bem-vindos ao CIEX. A pedido dos nossos alunos dos nossos cursos de português da VUNESP e também dos nossos inscritos aqui no YouTube, faço agora a correção da prova para o concurso do TJ de São Paulo. Ela foi aplicada no ano de 2021. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Aqui na descrição do vídeo também há o link dos nossos cursos da VUNESP. Acesse agora cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma. E vamos à resolução desta prova. O estabelecimento de sentido no texto se dá pela inter-relação, a relação entre a área do amor, e será que é a área da finança, a área da etiqueta, da saúde, da economia ou da psicologia? Então aqui está o nosso texto, Amor é para gastar. É o texto do Chico Sá, Amor é para gastar, lá da itatiaia.com.br. Então vamos ver aqui. Sempre sugiro que você faça a leitura das alternativas e volte ao texto para você otimizar o seu tempo. O estabelecimento de sentido no texto se dá pela inter-relação entre a área do amor, e será que é da finança? A gente precisa voltar aqui. Está fazendo um paralelo com do amor com que? Observe aqui. Na economia da vida, o maior desperdício é fazer poupança de amor. Prejuízo na certa. Amor é para gastar, mostrar, ostentar. Quando fala gastar, mostrar, ostentar, está se referindo a quê? A economia. O amor, aliás, é a mais saudável forma de ostentação, de novo, que existe no mundo. Vai por mim, amor é luxo só. Então está fazendo ali uma inter-relação entre o amor e o dinheiro. Agora, será que é finança, dinheiro, economia? Triste de quem sente e esconde, de quem sente e fica no joguinho dramático, de quem sente e guarda as 7 chaves. Sinto muito, observe. Amor é da boca para fora. Amor é um escândalo que não se abafa. Eu te amo é para ser dito desbocadamente. Guardar dinheiro, não. Guardar eu te amo é prejudicial à saúde. Na economia amorosa só existe pagamento à vista, missa de corpo presente. O amor não se parcela. Observa que o paralelo, a inter-relação que ele faz do amor com a economia. Não se parcela, não admite suas suaves prestações. Não existe essa de amor só amanhã, como na placa do fiado do boteco. Amor é hoje, é aqui e agora. Amor não se sonega, novamente falando das finanças. Amor é tudo a declarar também. As pessoas declaram imposto de renda, por exemplo. Então, quando a gente volta aqui à questão, essa inter-relação entre a área do amor e da finança, enfatizando-se que a primeira dispensa grandes investimentos, a primeira é a do amor. Será que ela dispensa grandes investimentos? Quando a gente volta aqui, a gente já vê que não. Guardar eu te amo é prejudicial à saúde. Na economia amorosa só existe pagamento à vista. O que ele sugere? Invista bastante, gasta bastante este amor. Então, dispensa não, deve haver grandes investimentos. Etiqueta, enfatizando-se que a primeira pode trazer prejuízos. A primeira aqui, a área do amor, nada disso, pelo contrário, ele sugere que seja vivida. Saúde, enfatizando-se que a primeira pode trazer problemas, nada disso. O amor aqui só vai trazer benefícios. Economia, enfatizando-se que a primeira exige o dispêndio de recursos de forma intensa. Então, o investimento, o gasto de recursos de forma intensa, perfeito. Então, ele faz o paralelo com a economia e ele ainda enfatiza que a área do amor exige o investimento dos recursos. Observe aqui, guardar eu te amo é prejudicial à saúde. Observe aqui, o amor é para gastar, mostrar, ostentar. Observe aqui, a ostentação é luxo. Então tem que, de fato, investir no amor. Psicologia, enfatizando-se que a primeira vira ostentação quando se faz joguinho. Pelo contrário, ele fala para haver essa ostentação. Vai por mim, amar é luxo só. Triste de quem se esconde, quem fica no joguinho, aí é tristeza. Nada de ostentação. A frase inicial do segundo parágrafo sintetiza o ponto de vista do autor.
Vai por mim, amar é luxo só. Então vamos voltar aqui esta frase. Vai por mim, amar é luxo só. Triste de quem sente e esconde. Então ele está falando que as pessoas devem amar, não é isso? Coerente com esse posicionamento, o autor reconhece que o amor é o quê? Um sentimento que deve ser declarado e vivido no presente. Perfeito. Observe aqui, ó, alternativa A corretíssima. Aqui, logo abaixo, ele ainda vem falando que quando se trata do amor, só existe pagamento à vista, ou seja, missa de corpo presente. Vamos viver o presente, não vamos parcelar o amor. O amor não admite suaves prestações. Não existe essa de amor só amanhã. Nada disso. Amor é hoje, é aqui, é agora. Amor é tudo a declarar. Então, quando a gente volta aqui, um sentimento que deve ser declarado e vivido. Quando? No tempo presente. Uma dívida de boteco? Nada disso. Amor é no tempo presente. Tem até uma passagem aqui que fala o quê? Que é pagamento à vista. Uma lembrança do passado que se legitima como poupança? Nada. Ele está falando para gastar naquele momento. Um desperdício? Nada disso. É um investimento. As pessoas devem investir neste amor. Uma ilusão que vai sendo construída ao longo da vida? Nada disso. Pelo contrário, ele fala o quê? Amor é para gastar. Viva o hoje, viva intensamente. Ame muito, ame desbocadamente. Guardar eu te amo, pelo contrário, ele fala que faz mal à saúde se não se declarar. De acordo com a norma padrão, a reescrita de informações do texto está correta quanto à concordância verbal. É VUNESP, concordância verbal? Primeira coisa de que você vai se lembrar é de identificar o verbo e, na sequência, vai identificar o sujeito. Procure também verbo haver no sentido de existir. Opa, já achei um. Aí já fica mais fácil. Então, existe sentimentos, são, escândalos e abafa. Primeira coisa que você vai fazer é identificar o verbo para depois você localizar o sujeito daquele verbo, que aí, a partir daí, você vai verificar. Olha, o sujeito está no plural, verbo também no plural, sujeito no singular, verbo também no singular. Então, já estou marcando aqui todos os verbos. Ele vai da boca para fora. Existe sentimentos. Será que neste caso aqui, sentimentos é um complemento verbal ou é o sujeito? Vamos colocar na ordem direta. Sentimentos existem. Então, aqui é o sujeito. Se este sujeito está no plural, o verbo também estará no plural. Então, o correto aqui seria o quê? Existem sentimentos, ou seja, sentimentos existem, como amor, que são escândalos e que não se abafam. Aqui também o correto seria não se abafam o quê? Abafam os sentimentos. Os sentimentos são escândalos e que não se abafam. Tristes daqueles que sentem. Quem sente e esconde? Aqueles, não é isso? Então eu vou falar o quê? Aqueles que sentem e aqueles que escondem. Já ficou mais fácil, então descartei também. Tristes daqueles que sentem e escondem, que sentem, eles sentem e eles ficam no joguinho dramático. Acontece que quando há suaves prestações, então aqui você observa, o verbo haver no sentido, existem, não é isso? O verbo haver no sentido de existir, ele é o quê? Impessoal, ele é empregado na terceira pessoa do singular. Então aqui está certinho. Acontece que quando há suaves prestações, o amor está sendo poupado. Aqui a alternativa C, corretíssima. Joguinhos dramáticos, os joguinhos são eles expõem, não. Eles expõem, sujeito no plural, verbo também no plural. Joguinhos dramáticos expõem o perfil daquela pessoa que sente e esconde. Então, a pessoa sente, a pessoa esconde. Corretíssimo. Quando se usa 7 chaves? Caro concursando, apareceu o se, não importa se ele vem antes ou depois. Primeira coisa, circule e identifique. Será que aqui é um índice de determinação do sujeito? Ou será que é uma partícula apassivadora? Simplifique.
Porque aqui eu tenho o A de Enéas 4Ps, não é isso? Aqui é um caso de próclise porque eu tenho uma oração, aliás, tem o S de Enéas. Tem uma oração subordinada, adverbial temporal, palavra atrativa, atrai o pronome oblíquo átono para perto dela. Vamos simplificar? Coloque assim. Usa ou usam-se chaves. Ah, eles usam o quê? Ah, usa então verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, este se é o quê? Uma partícula passivadora. Ah, quando é partícula passivadora, o verbo concorda com o sujeito paciente. Então, o sujeito paciente, chaves. Chaves são usadas. Então, se o sujeito paciente está no plural, o verbo também ficará no plural. Quando se usam 7 chaves para guardar o amor, quem vai da boca para fora? Ele. Aqui está correto, mas no início está errado. No trecho do terceiro parágrafo, guardar eu te amo é prejudicial à saúde. A crase mantém-se, vamos marcar aqui, se a expressão destacada for substituída por. Então, o que eu tenho de observar? O que vem depois. Outro dia, uma aluna no nosso curso de português da VUNESP, ela perguntando se o que vem antes da crase estiver no singular ou no plural interfere. Não, o que importa aqui é você identificar se o termo que vem antes, ele vai exigir a preposição a. Se é prejudicial a alguma coisa. Então, já vai exigir a preposição a, porque prejudicial a alguma coisa. Aí, o que você tem que observar? Se o termo que vem depois vem acompanhado de preposição ou não. Se vier acompanhado de preposição, vai ter crase. Se não, não terá. Então, mantém-se se for substituída por. É prejudicial a todos. Será que eu poderia usar crase? Não, porque aqui eu tenho um pronome indefinido. Não uso crase antes dos pronomes indefinidos. O todo ou toda é muito cobrado pela VUNESP. O que você vai fazer? Já anote aí. Agora, aqui também poderia falar o quê? Ah, eu não uso crase antes de palavras no masculino. Não uso crase no singular antes de palavra no plural. É prejudicial à pessoa. O A mais o A de a pessoa deu A com acento indicativo de crase. A alternativa B está correta. A quem? Novamente aqui, pronome indefinido. Não vou usar crase também antes dele. Há pessoas, crase no singular. A crase aqui você observa que ela está no singular. Antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Não uso. Qualquer, aqui também pronome indefinido, novamente não uso. A VUNESP gosta muito de cobrar em suas questões, contemplando crase, pronome indefinido. Já memorize e fique atento para você gabaritar a questão. Releia as passagens do texto. Na economia amorosa só existe pagamento à vista. Então aqui eu já observo, vista ou parcelado, amanhã ou hoje. Alguém que sonega imposto, alguém que declara. Na organização e estruturação das informações no texto, conclui-se de forma correta que em cada par de expressões destacadas, as relações entre as ideias se baseiam no sentido de consequência, analogia, harmonia, semelhança ou discrepância. Aqui nós temos o quê? Uma oposição de ideias, ou seja, de repente nem é tanto uma oposição, mas aqui nós observamos uma diferença entre essas palavras amanhã, hoje. Aqui, por exemplo, nós já temos a ideia de antônimos, sonegar e declarar. Então aqui, consequência não, analogia também não, harmonia seria bem próximo dos sinônimos, semelhança, bem semelhante à harmonia, você já descartaria. Então aqui eu tenho o quê? Uma discrepância, uma diferença entre essas palavras. São palavras que possuem significados diferentes e com sentido de oposição, de antônimo, neste caso aqui, à vista ou parcelada, amanhã ou hoje, sonega ou declara. Em conformidade com a norma padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas respectivamente com. Então vamos voltar aqui. Você vai observar, neste caso aqui, observe o que vem antes, que fica mais fácil. Aqui não tem nada, mas aqui ameaça alguma coisa, pois chegaria, e aqui na sequência também nós temos o quê? Da alta demanda, o sistema será submetido. Então, aqui nós temos as
alternativas que possuem as palavras que vamos completar. Quando a gente volta aqui ao texto, se tenho 3 possibilidades ou 4, eu vou começar pela mais fácil. O país chegaria a novembro. Porque quem chega, chega a algum lugar. Então, eu já sei que onde tem o a aqui eu deixo. Quem chega não chega em. Onde tem o a eu deixo. Quem chega não chega em. Eu descartei 2. E quem chega também, será que tem crase ou não? Vamos voltar para vermos, né? O país chegaria a novembro. Eu não uso crase antes dos meses. Até mesmo porque o mês, eu falo é o mês. É uma palavra masculina. Então, já vim aqui, só restaram 2 alternativas, começando pela mais fácil. E agora, vamos voltar aqui também para ver. No contexto da alta demanda, o sistema será submetido. Quem é submetido a alguma coisa. Então, eu vou usar o pronome relativo e a preposição exigida pelo verbo submeter, ela vem antes do pronome relativo. Observe, da alta demanda a que o sistema será submetido, porque quem é submetido, ele é submetido a alguma coisa. Então, eu já vi que é a que e nada de com que. Alternativa A gabaritou a questão. Nem sofri com as 2 outras alternativas que a gente pode ver aqui. Com a falta de chuva nos últimos 2 meses, inferiores ao padrão já escasso do mesmo período de 2020, ficou mais evidente a ameaça, vamos ver lá nas alternativas do que vem, a ameaça de que a geração, se tem ameaça de alguma coisa. A ameaça de que a geração de energia, e aí já gabaritamos a questão. Então aqui ficou mais fácil. A dica que deixo: 2, 3, 4 ou mais possibilidades. Comece pela mais fácil nas conjunções, preposições, advérbio também. Fica mais fácil para você gabaritar as questões. As informações do editorial permitem concluir corretamente que. Então aqui é importante você já fazer a leitura, vai marcando as palavras mais importantes aqui. Quando é o editorial, é a opinião, vamos ver, de quem é editorial da Folha de São Paulo. Aqui está o nosso texto falando de perto do apagão e foi retirado da Folha de São Paulo. Não vamos fazer a leitura dele. Primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar aqui às alternativas. Permitem concluir de forma correta que o regime das chuvas, que já chegou a causar preocupação no país pelo risco de apagão, estará normalizado até novembro? Será que já estará normalizado? Observe aqui. Então, vamos ver aqui. Mesmo no cenário mais favorável, que pressupõe um amplo conjunto de medidas como acionamento de grande capacidade de geração térmica, importação de energia e postergação de manutenção de equipamentos, o país chegaria a novembro praticamente sem sobra de potência, o que amplia a possibilidade de apagões. Então, estará normalizado? Nada disso. Em novembro está tendo uma possibilidade maior de apagões. A geração térmica, a importação e a postergação de manutenção de equipamentos livram o país de um apagão. Será que se essas ações forem executadas, o país está livre? Nada disso. Observe aqui, que pressupõe um amplo conjunto de medidas como acionamento de grande capacidade de geração térmica, importação de energia e postergação de manutenção de equipamentos. O país chegaria a novembro sem sobra de potência, ou seja, mesmo com estas ações, o país ainda pode sim sofrer um apagão. A previsão de chuvas para 2022 será um problema menor, considerando-se os níveis dos reservatórios em 50% em 2021. Será que em 2022 será um problema maior? Se o regime de chuvas no verão não superar a média dos últimos anos, a margem de manobra para 2022 será ainda menor, ou seja, se mantiver a mesma média dos últimos anos, mesmo que isso aconteça, e se o volume de chuvas não superar, nós teremos problema. Será ainda menor, né, a margem de manobra. Então, quando fala que será um problema menor, considerando-se os níveis dos reservatórios, mesmo que os níveis dos reservatórios em 2021, esse texto foi retirado quando? Então, nós vimos aqui 2021. Então, está falando,
Novas simulações do ONS mostram agravamento com destaque para a região sul, onde o nível dos reservatórios até 24 de agosto caiu para 30%. A projeção anterior apontava para 50% no fechamento do mês. Apontava, aqui nós vimos que não chegou também aos 50%. E também a gente viu que não será um problema menor, como nós vimos aqui, não terá margem para manobra, ela será menor, ou seja, teremos problemas maiores e também esses níveis aqui não, em momento nenhum, no texto, fala que eles foram alcançados. Olha aqui, a projeção era para 50%, mas quem garante que foi? Não foi. Geração de energia no país está comprometida pela falta de chuvas, o que exige atenção pelo risco de apagão, corretíssimo aqui. Então, olha aqui, com a falta de chuva nos últimos anos, nos últimos 2 meses, observe aqui, ficou mais evidente a ameaça de que a geração de energia se mostre insuficiente para manter o fornecimento até novembro, quando se encerra o período seco. Então, nós já vimos aqui que a falta de energia com a escassez das chuvas também vai levar a isso estabelecido na alternativa D. A geração de energia está comprometida pela falta de chuvas, exige maior atenção pelo risco de apagão. A geração de energia térmica em 2022 tenderá a estar mais cara graças ao verão úmido. Ok, ela estará mais cara, mas será que é graças ao verão úmido? Observe aqui. Calcula-se que nesse quadro a geração térmica mais cara tenha de permanecer durante todo o período, que seria algo inédito. Desde já, o país precisa considerar os piores cenários e agir com a prudência possível, com foco em investimentos na geração, modernização de turbinas hidrelétricas antigas, planejamento para ampliar a resiliência do sistema. Então, calcula-se que nesse quadro a geração térmica mais cara tenha de permanecer durante todo o período úmido. Ela vai permanecer durante o período úmido. E aqui está falando que é por causa do verão úmido, nada disso. Mesmo tendo o período úmido, o verão úmido, ela vai permanecer mais cara. Mas o verão úmido não é a causa dela ser mais cara, não é a causa. Considere as passagens do texto. Vamos ver aqui, os verbos já estão destacados. Caiu, será, seria. No contexto em que estão empregadas, as formas verbais, elas expressam sentido de que. Então, está contemplando os tempos e modos verbais. Então, primeiro ponto aqui, identificar qual o tempo e o modo verbal. Eu serei, ele será. Opa, então aqui eu já sei que está no futuro do presente. Eu serei, e se eu falar eu seria, ele seria. Ah, então aqui já sei, é o que? Futuro do passado, do pretérito. E agora, ela caiu, onde o nível dos reservatórios caiu. Ele caiu, então aqui eu já vi que é uma ação no passado acabada. Essa é uma ação no passado acabada, eu tenho o que? O pretérito perfeito. Eu estudei, por exemplo. Correto? Se eu falar eu estudava, é uma ação contínua no passado, pretérito imperfeito. Pretérito perfeito, ação finalizada no passado. Então, vou começar, obviamente, pela segunda. Futuro do presente. Presente nada, imperativo nada, futuro sim. Presente nada, futuro sim. Duas possibilidades. O que seria algo inédito? Seria, pode gerar dúvida, então deixa eu já descartar aqui as outras alternativas também, então nada de presente, nada de imperativo, nem de presente. O futuro do pretérito, ele vai levar uma ideia de hipótese, não é isso? Ah, desejo também, então nós precisamos voltar aqui à primeira. Ele caiu, ação acabada no passado, ação concluída, alternativa C, o outro está no futuro e o outro vai indicar uma hipótese. Ação anterior à outra, nada disso daqui. Ele caiu, pronto, e acabou. Ação finalizada no passado. A reescrita do trecho do quinto parágrafo, então já vamos ver aqui, se o regime de chuvas no verão não superar a média, a margem será ainda menor. Está em conformidade com a norma padrão
e com o sentido do texto em. Então, eu vou marcar primeiro aqui as conjunções. Enquanto é tempo e caso, não sei ainda que. Veremos já. Primeiro ponto, você tem de identificar aqui no enunciado se o regime de chuvas não superar a média, a margem de manobra será ainda menor. Qual que é a condição para a margem de manobra ser ainda menor? O regime de chuvas no verão não superar a média. Então, agora que já identificamos aqui as conjunções, eu preciso observar no enunciado qual é a ideia que traz esta conjunção. Se o regime de chuvas no verão não superar a média, a margem de manobra será ainda menor. Qual que é a condição para a margem de manobra ser ainda menor? O regime de chuvas no verão não superar a média dos últimos anos. Então, concursando, lembre-se disso. Tem conjunção? Observe a ideia e o sentido que ela estabelece. O ideal é você memorizar algumas, todas é praticamente impossível, e até mesmo porque o porquê pode ser causa, pode ser também uma ideia de explicação, por exemplo. Agora, memorize e também observe o sentido. Se aparecer a conjunção embora, é concessiva, quando, que a VUNESP cobra também bastante. Ela também cobra o se, caso e desde que são as condicionais. Elas vão indicar o quê? Uma condição para aquela outra ação acontecer. Passarei no concurso se eu estudar. Então, qual é a condição para eu passar no concurso? Estudar. Então, aqui a gente observa que o se, caso e desde que expressam uma ideia de condição. A condição para a margem de manobra ser menor é não chover. Desde que o regime de chuvas no verão não supera a média dos últimos anos, desde que também expressam a ideia de condição. Por mais que, aqui nós já temos uma ideia de concessão, seria o mesmo que, embora o regime de chuvas, então já venho e descarto. Enquanto o regime de chuvas, aqui nós temos uma ideia de tempo. Caso, condição. E aqui a última, ainda que o regime de chuvas no verão não supere, seria também uma ideia de concessão, é uma concessiva, poderia substituir por mesmo que e também por embora. E agora, desde que ou caso? Caso o regime de chuvas no verão não supere, então aqui nós já vamos observar que o emprego do verbo aqui foi feito de maneira correta, aqui falou que não supera. Quando a gente observa lá no presente do modo subjuntivo, este que aqui, então o correto seria desde que ele não supere. A gente pegar o verbo superar lá, vai ficar o quê? Que eu supere, que ele supere. Então aqui não bastou só ter conhecimento da conjunção. Foi necessário também se lembrar dos tempos e modos verbais, caso o regime de chuvas no verão. Então, esta possibilidade aqui vai indicar uma possibilidade, não é isso? De algo acontecer. A possibilidade vai nos remeter a que modo? Ao modo subjuntivo. Então, o modo subjuntivo, lá no presente do subjuntivo, é o quê? Que eu supere, que o regime supere, que tu superes. Então, aqui bem interessante a questão, alternativa D, condição e também aqui supere, que é a forma verbal correta. Nas passagens postergação de manutenção de equipamentos, o que seria algo inédito lá no quarto parágrafo, e ampliar a resiliência, postergar e inédito. 3 possibilidades, caro concursando. Você vai buscar os sinônimos de forma correta e seguindo a ordem. 3 possibilidades, obviamente vou começar pela segunda. Algo inédito é aquilo que vai passar pela primeira vez, não é isso? Inédito é habitual? Inédito é original? É convencional? Convencional? É corrente? Ou é algo sem precedentes? Pronto, já gabaritei a questão. Algo inédito é algo que vai acontecer pela primeira vez? É sem precedentes. Ele postergou o veredito, ele adiou. Isso daqui é sinônimo. Se você tiver dúvida, volte ao texto, leia a frase, a passagem em que a palavra foi empregada.
E resiliência é quando toma um golpe, por exemplo, e se recupera. É o quê? A capacidade de recuperação, que é a resiliência, passar pelas dificuldades e conseguir se recuperar e vencê-las. Então aqui vou já desconsiderar as outras alternativas. Postergar, adiar. Inédito, pela primeira vez, nunca passou, é sem precedentes. E resiliência, capacidade de recuperação. No conto, o narrador explora a ideia de que. Então, nós temos um conto aqui, é sempre bom a gente observar quem é o autor dele, a Clarice Lispector, Os Melhores Contos. A Vida ao Natural, Clarice Lispector vem falando. No conto, o narrador explora a ideia, não confunda aqui narrador com autor, narrador é personagem dentro do texto, que no caso aqui, o conto. O narrador explora a ideia, será que é de desalento? Fugacidade, desapego, inversão, questionamento. Fugacidade vem de quê? De fugaz. Fugaz é algo que passa rápido. Será que é isso que contempla aqui no texto? Observe aqui. Aqui tem a primeira passagem e o que nos importa está aqui neste último parágrafo. E dizer que isso vai acabar, vai passar, que por si mesmo não pode durar, vai passar. Não, ela não está se referindo ao fogo, refere-se ao que sente. O que sente nunca dura, vai passar. O que sente sempre acaba, vai passar. Pode nunca mais voltar, vai passar. Encarniça-se então sobre o momento, come-lhe o fogo e o fogo doce arde, arde, flameja. Fogo também não é rápido, não é fugaz. Então ela que sabe que tudo vai acabar, pega a mão livre do homem e ao prendê-la nas suas, ela doce arde, arde, flameja. Então aqui nós já vimos o quê? Que o narrador explora a ideia de quê? A ideia da fugacidade do sentimento. Ela fala várias vezes que não dura, que acaba, que nunca mais vai voltar, que tudo vai passar. Nada de desapego. No início do texto está falando aqui de levar uma vida ao natural, mas não é isso. Desapego da vida ao natural, inversão de papéis e gêneros, questionamento da liberdade também não. Fugacidade é algo que vai passar rápido. Em uma passagem do texto, o pronome é seguido do seu referente para evitar uma interpretação equivocada. Isso ocorre em... Então, caro concursando, finalizo aqui a correção da primeira parte desta prova, lembrando que lá no nosso curso da VUNESP, específico para o concurso do TJ de São Paulo, tem a correção e também o PDF de toda esta prova de português. Acesse agora cienciaexata.com e venha ser aprovado também.